Hoje é 7 de setembro, talvez você estava na praia, talvez seja apenas mais um feriado que você aproveita para descansar. Não tem problema nenhum, você merece. Mas talvez seja uma data que você gosta de refletir. Talvez você esteja buscando nesse exato momento a independência de algo que te limita. Te limita a você explorar seu potencial máximo, que você sabe que está aí dentro. Mas alguma coisa, alguma crença negativa, alguma informação descabida, talvez promove em você aquela coisa que limita todos os grandes homens e mulheres da história da humanidade. O medo, a dúvida. E quando isso surge na sua vida, você realmente passa a não exercer aquilo que o divino colocou aí dentro, que é a capacidade de ter convicção, de acreditar e de conquistar o impossível. Talvez seja uma data onde você realmente faça essa reflexão, e eu quero te convidar a conhecer a história da independência do Brasil, ao que ocorreu naquela época, e fazermos uma analogia para os dias de hoje. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana e ele falou: Júlio, conta essa história porque pode tocar outras vidas, você pode gerar valor na vida de outras pessoas com essa história que você conhece tão bem. E o que acontece é que você sabe que nós fomos colonizados pelos portugueses. Em 1808 a família portuguesa, a corte real de Portugal veio para o Brasil. E vieram com simplesmente aproximadamente 15 mil pessoas. E eles trouxeram a corte inteira fugindo de Napoleão Bonaparte. E quem ficou em Portugal? Em Portugal ocorreram várias guerras civis. E eles começaram a exigir que a família voltasse para Portugal. Que a corte voltasse, retornasse para Portugal. E Dom João VI, depois de vir para o Brasil, depois de trazer a biblioteca, fundar a Marinha, colocar o Brasil no mapa do mundo, ele toma a difícil decisão de voltar para Portugal, mas ele voltou sozinho, não mais com 15 mil pessoas, mas sozinho. E quando ele chega sozinho, as pessoas lá em Portugal se revoltam ainda mais, começam a indagá-lo, perguntar: você saiu com 15 mil pessoas e volta sozinho, o que é isso? Que palhaçada é essa? Cadê as outras pessoas? E ele começa a resolver todas as situações que estavam pendentes lá, mas ele, antes de ir para Portugal, ele também tomou uma decisão muito importante, deixando seu filho, Dom Pedro I, já adulto, já um homem, como príncipe regente do Brasil. E Dom Pedro I é um dos grandes protagonistas desse vídeo, porque entre os anos de 1821 a 1822, que é o ano da independência, aquele contexto que vivia a nossa pátria naquela ocasião, era que Dom Pedro tinha que tomar uma difícil decisão, uma decisão que mudou a história. Ou ele cedia às pressões das pessoas que estavam em Portugal, que queriam rebaixar o Brasil novamente à colônia, porque o Brasil tinha sido elevado a nível de reino, juntamente com Portugal. E eles exigiam a volta da monarquia para Portugal, exigiu a volta de Dom Pedro I também para Portugal. Se Dom Pedro I fosse para Portugal, o Brasil possivelmente entraria em guerra civil, existiriam várias separações, essas novas colônias brigariam perpetuamente entre si e o destino do Brasil seria muito incerto. A permanência dele garantiria um país continental, garantiria segurança. Era uma presença que traria segurança para o país. E ele teve que tomar a difícil decisão. Ou desistia da sua pátria, da sua casa, das pessoas que acreditavam nele, indo para um outro local, pegando um outro navio e indo para um outro local distante, ou ele permaneceria fiel às pessoas que acreditavam nele, porque naquela ocasião estava tendo vários baixo-assinados para que ele ficasse no país. A sua própria esposa, Leopoldina, pedia para que ele ficasse no país. Todos os governantes de províncias, todos os deputados, todos os ministros pediam para que ele ficasse no país. E no dia 9 de janeiro de 1822, no Paço Imperial, ele vai na sacada daquele palácio e fala algo como: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, então diga ao povo que eu fico.
Aquele foi considerado o dia do fico. Aquela foi a permanência, porque meses depois, no dia 2 de setembro, Leopoldina, uma heroína, uma grande mulher, assinou a ata constituinte, juntamente com José Bonifácio, então presidente de ministros, uma espécie de presidente do Brasil na ocasião. Eles assinaram a independência do Brasil. Talvez você não sabia dessa, que o Brasil foi comandado por uma mulher naquela época e foi ela responsável, quem assinou a independência do nosso país. Eles mandam essa decisão, eles tinham autonomia para isso, eles estavam alinhados com Dom Pedro, mas eles tomam essa decisão e comunicam Dom Pedro. E eles escrevem uma carta para Dom Pedro, e Dom Pedro, nesse exato momento, estava às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, tratando de assuntos importantes. Quando ele lê aquela carta que falava de bravura, falava de honradez, falava de hombridade, falava de caráter, falava de lealdade, que ele deveria permanecer firme, deveria declarar a independência, que a decisão estava tomada e estava na mão dele, ratificar ou não aquela decisão. Quando ele lê aquela carta de José Bonifácio e Maria Leopoldina, ele se emociona. Ele entende que realmente aquela decisão dele ter permanecido, dele não ter traído os seus princípios, de não ter traído o povo que acreditava nele, as pessoas que acreditavam nele, chegaria aquele momento, e aquele momento era o momento da independência. Ele arranca a braçadeira que simbolizava Portugal, ele pede para que os seus amigos que estavam em volta, os outros cavaleiros, também tirarem a mesma braçadeira que simbolizava Portugal. Ele empunha sua espada e fala palavras como: eu juro em nome de Deus, da minha família e desta nação, a partir de hoje, as nossas divisas serão independência ou morte. Então, no dia 7 de setembro, há 198 anos atrás, isso aconteceu. Esse fato aconteceu há 198 anos. E hoje nós estamos falando aqui dele. Porém, o fato que eu realmente quero chamar a atenção é que se no dia 9 de janeiro daquele mesmo ano, perceba que foram poucos meses, o mesmo tempo, por exemplo, da quarentena, esse mal que assolou o mundo e que, infelizmente, nós estamos vivendo, onde muitas pessoas pensavam que estava tudo perdido, onde muitas pessoas se desesperaram, onde muitas pessoas começaram a olhar para os lados. Essas pessoas começaram a trair a si mesmas, talvez, pelo medo, pela insegurança, por mais escolhas que fizeram no passado. E elas acabaram, muitas vezes, não permanecendo no caminho, honrando princípios. E escolheram atalhos. Não seja mais você uma dessas pessoas que busca atalhos. Só por quê? Porque em 15 anos de profissão, e a vida também me ensinou de outras formas, que os atalhos são esburacados. Eles às vezes parecem que vai te levar mais rápido para o outro lado. Do outro lado talvez você acredite que exista prosperidade. Mas sempre, 99% das vezes, são esburacados. Existe uma premissa que diz: se você cumpre, honra princípios, Deus honra e cumpre promessas. Para existir independência, é necessário, primeiro, existir a permanência. A prosperidade é uma reflexão, é um reflexo, é um resultado da lealdade e da gratidão. Eu desejo que você possa permanecer fiel aos teus princípios, possa se tornar independente das amarras da inércia e da procrastinação que te segura e te impedem de você explorar o seu potencial máximo. E honrando esses princípios de lealdade, sendo grato a Deus, às pessoas que acreditam em você, eu não tenho dúvida que a tua independência também vai chegar. Não só a tua, mas a independência na vida de outras pessoas que você certamente vai tocar. Meu nome é Júlio Miranda, seu amigo, parceiro e mentor de negócios. Se eu posso, você pode. Até o próximo vídeo.